O título da mensagem de hoje é A Integridade nos Dias Odiernos. Como base dessa mensagem, nós temos no capítulo 5 de Mateus, Sermão do Monte, quando Jesus faz referência aos seus seguidores e os coloca na figura que é bem conhecida como sal da terra e luz do mundo. Capítulo 5, versículo 13 e 14. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então temos aqui esse texto bíblico em que se faz uma recomendação por parte de Jesus quanto à integridade que se deve manifestar na vida de todos, maiormente na vida dos cristãos. Agora, temos o seguinte na Bíblia Sagrada, abordando esse tema, dando qualificações para determinados pontos de integridade, um diferente do outro. Então encontramos o homem íntegro não engana, não defrauda, não rouba. Esta palavra está no livro de Provérbios, que é muito positivo nessa colocação da vida do dia a dia. Sempre tem provérbios que nos ajudam muito a viver uma vida dentro desses padrões. Encontramos assim, no capítulo 11 de Provérbios, versículo 1, balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Então aqui, balança enganosa, como ocorre infelizmente, geralmente, quase no comércio que se realiza diariamente, e a pessoa sai para a sua casa, sofreu um prejuízo, mas não tem condições de poder avaliar porque não tem como pesar. Temos agora, ainda no capítulo 20 de Provérbios, versículo 10, dizendo o seguinte: duas espécies de peso e duas espécies de medida são abominação para o Senhor, tanto uma coisa como a outra. E ainda no versículo 17, declara: suave é ao homem o pão da mentira, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Então aqui fala do homem íntegro, não engana, não defrauda, não rouba. Agora, um segundo exemplo de homem íntegro. O homem íntegro deve ser coerente com as suas convicções. Como pregadores da palavra de Deus, não devemos procurar que concordem conosco, mas com a verdade. Essa verdade precisa ser vivenciada diariamente em nossa vida e ministério. Um outro exemplo citado
ainda no livro de Provérbios, qualificando o homem íntegro, declara: o homem íntegro cumpre a sua pode esperar. Lemos aqui no capítulo 20 de Provérbios, versículo 6. Cada qual entre os homens apregou a sua bondade, mas o homem fiel, quem o achará? Então aqui tem que haver esse tipo de fidelidade. O homem fiel, quem o achará? É o que Jesus declarou no Sermão do Monte: o vosso falar seja sim, sim, não, não. O que passa disso é de procedência maligna. Às vezes não fazemos caso da situação, mas aí está a integridade que deve caracterizar um cristão e mesmo um cidadão que tem honra na sua vida. Salmos 15, e no versículo 4, nós encontramos agora o seguinte: aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra aos que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano seu, não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isso nunca será abalado. Então são conselhos da palavra de Deus. Se porventura promete, mas não consegue honrar, procura explicar-se e ainda assim luta para cumprir o prometido. Até quando descobre que, se fizer o que disse, não obterá benefício próprio. Mesmo assim, vai até o final e cumpre. E temos então o quarto exemplo: o homem íntegro guarda segredo das confidências do aconselhamento. O cérebro de um líder evangélico está povoado de confissões que não pode repetir com ninguém, mesmo com a sua esposa. Claro que há exceções. Por exemplo, em caso de testemunho em processos de abuso físico, crimes ou adultério, quando há infidelidade, é difícil para o líder permanecer neutro, pois não pode compactuar com tal pecado, sendo cúmplice por omissão. Nestes casos, o líder deve esclarecer que irá interpelar o cônjuge que está em pecado e não manterá sigilo restrito. Apesar destas exceções, por exemplo, o caso do testemunho em processos, crimes ou adultério, infidelidade conjugal, nesses particulares, compactuar com tal pecado, aí são exceções que devem se corrigir dentro do direito que temos com o servo de Deus. E apesar dessas exceções, é importante fazer jus à confiança do aconselhado e não abrir mão do segredo total. Então, é como diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Gálatas: se surpreendemos um irmão que está cometendo um pecado que não é para a morte, devemos ajudá-lo, para que ele se levante, e não para derrubá-lo de vez. Aí se trata de misericórdia para com a pessoa. Digo, pois, que todo o tempo que o herdeiro é menino, em nada difere do servo,
ainda que seja senhor de tudo, mas está debaixo de tutores e curadores até o tempo determinado pelo Pai. Então, se alguém observar um cristão praticando um erro, vai ter com ele, se não for um pecado impróprio, procura levá-lo à restauração e não sair denunciando. Isso chama-se misericórdia.